Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Vamos refletir aqui sobre a Filosofia Contemporânea 2. Especificamente, nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo muito importante e que, vocês devem perceber, ainda vive, é o Jürgen Habermas, um pensador alemão que, apesar da idade, da longa idade, ainda está na ativa, está produzindo, está fazendo com que nós possamos refletir ainda sobre as questões existenciais, humanas, sociais. Portanto, Habermas é um filósofo extremamente ativo, muito importante e muito estudado. O Habermas é um pensador da chamada Escola de Frankfurt, ou seja, Habermas seria esse pensador da segunda geração, terceira geração da Escola de Frankfurt, e muito embora ele tenha rompido com a ideia da teoria crítica. Ou seja, Habermas rompe com a ideia de que, impressa dentro da Escola de Frankfurt, de que a nossa racionalidade ou impera sobre nós uma racionalidade instrumental. O que seria uma racionalidade instrumental? É a incapacidade do homem de utilizar a razão para pensar a si mesmo e a sua própria situação. Habermas não acredita na impotência da racionalidade humana. Muito pelo contrário. Habermas é um racionalista, ou seja, ao se colocar contra a ideia de razão instrumental, Habermas retoma o projeto iluminista de confiança na razão. Se nós nos recordarmos do iluminismo, ou seja, aquele movimento forte e essencial que marca a sociedade francesa, principalmente, de retorno e resgate da confiança na razão, o Habermas, então, tende a resgatar esse projeto iluminista no que diz respeito à noção de poder da razão. Ou seja, Habermas é um filósofo racionalista que, ao se colocar contra a teoria crítica da razão instrumental, acredita que a racionalidade humana é sim capaz de levar os indivíduos a um progresso social, a um progresso humano, a um progresso moral, a uma perspectiva política democrática que, segundo Habermas, é marcada pela noção de racionalidade e consenso. Muito bem, Habermas é um pensador extremamente importante, sobretudo pela significação que tem a sua teoria do agir comunicativo. O Habermas, como nós falamos, por ser um pensador que ainda está vivo e atuante, é um intelectual que teve a oportunidade e ainda tem de escrever e tratar acerca de diversos assuntos. O fato é que hoje o Habermas está muito interessado pelas questões que nós chamamos de globalismo. Ou seja, o Habermas, como um racionalista, ele acredita também que a nossa racionalidade é capaz de gerar um consenso global. Nesse caso, segundo Habermas, a democracia, e Habermas é um democrata, defensor dos direitos dos povos, defensor dos direitos das pessoas, da liberdade de expressão e tal, Habermas acredita que a democracia e os direitos das minorias apenas são possíveis à medida em que pudesse ser estabelecido um governo mundial. Parece muito falar num governo mundial, de fato. Imaginem só um governo mundial que pudesse apenas a partir de uma constituição, tal como fala Habermas, por exemplo, pudesse governar todas as nações. É muito difícil? Óbvio. Habermas propõe com uma série de transformações, é claro, mas propõe
a ONU como liderança desse governo global como única possibilidade, talvez, de governança mundial. Ocorre que nós estamos falando aqui, quando tratamos da ideia de globalismo do Habermas, não de um tipo de filosofia ou de um tipo de característica que está acontecendo hoje no mundo, mas é um tipo de filosofia normativa. O que nós dizemos é uma filosofia que propõe algo acerca, nesse caso, da política. A política normativa, a filosofia normativa de Habermas, não é uma constatação de época, mas é uma proposição daquilo que, por vezes, poderia ou como poderia ser um mundo segundo Habermas. Isso tudo para dizer o quê? Que o Habermas hoje está pensando coisas distintas do primeiro Habermas, como nós o identificamos. Ao pensar nessa ideia de governo global, de uma constituição global, de blocos, não só econômicos, como é a União Europeia, mas blocos também sociais, vai dizer Habermas. Habermas está pensando que a única possibilidade de superar as desigualdades sociais existentes não é deixar a cargo das políticas nacionais, mas criar um governo global. E a única possibilidade de superar tais misérias humanas sociais é a partir de uma perspectiva global e não mais local. Ou seja, o Habermas da teoria do agir comunicativo não vai desaparecer. É claro, a teoria do agir comunicativo estará sempre na base do pensamento de Habermas. Mas hoje Habermas está pensando outras coisas para além da própria teoria do agir comunicativo. E no que consiste a teoria do agir comunicativo? Pela comunicação livre de dominação, é possível alcançar uma perspectiva crítica. Nós comentávamos que Habermas é um pensador racionalista. Enquanto racionalista, Habermas acredita que a nossa racionalidade, o nosso poder racional, é capaz de entrar em relação. Ou seja, é o que Habermas denomina de intersubjetividade. Quando a nossa racionalidade ou a minha consegue estabelecer um contato, um diálogo, uma conversa, uma comunicação com outra racionalidade. Isso só é possível à medida em que as racionalidades que vão se encontrar, e racionalidades por quê? Porque os indivíduos são vistos a partir de seres racionais. Então, tais indivíduos só conseguirão estabelecer conexão à medida em que estiverem livres de dominação. E apenas livre de dominação é que tais indivíduos ou essas racionalidades serão capazes de compreenderem umas às outras e entrarem em conexão. Muito bem, as pessoas procuram chegar ao consenso. Essa palavra consenso ela é fundamental para Habermas, ao entendimento mútuo, ao diálogo, expressando sentimentos, expectativas, concordância e discordância, visando ao bem-estar de cada um. Trata-se da razão comunicativa. Quando Habermas aponta a possibilidade da razão comunicativa, ele está diretamente se contrapondo à ideia de razão instrumental. Ou seja, diferentemente da teoria crítica, sobretudo sustentada por Adorno e Horkheimer, Habermas, ao apresentar a teoria comunicativa, ele se afasta dessa ideia de que nós seríamos incapazes de alcançarmos uma convivência mútua à medida em que ele invoca a capacidade humana de uma razão comunicativa. E por que eu comentei com vocês que o consenso é fundamental? Porque o grande objetivo, a grande expectativa da razão comunicativa não é outra senão alcançar o consenso, isto é, alcançar o entendimento, alcançar a compreensão. Agora, para isto, dirá Habermas, nós jamais conseguiremos isoladamente alcançar o consenso. Consenso diz respeito e
exige a presença de mais de uma pessoa. Ou seja, é o acordo mútuo e solitariamente ninguém alcança o consenso. A razão comunicativa, ela só ocorre justamente quando outros atores, outros sujeitos estão presentes na cena. Você, eu, ou qualquer um de nós que estejamos sozinhos, não estamos operando a razão comunicativa. Muito pelo contrário, ok? Permanece os nossos pensamentos e a nossa individualidade. Nesse caso, dirá Habermas, para ocorrer uma razão comunicativa que seja livre de dominação, é preciso serem estabelecidas regras para que os membros daquele grupo possam igualmente alcançar essa capacidade racional. Então, dirá Habermas, a situação ideal de fala consiste em evitar a coerção, ou seja, a imposição de ideias, dar condições para todos os participantes do discurso exercerem os atos de fala. Para Habermas, o critério de verdade consiste no consenso discursivo por meio da razão, da ação comunicativa. Ou seja, é apenas a partir de regras muito bem estabelecidas, sobretudo à medida em que se evita coerção, isto é, a força sobre alguém, e à medida em que se possibilita, se dá condições para que outros participantes também tenham voz ativa, as regras do discurso, neste caso, da boa convivência, ou seja, da possibilidade da razão comunicativa, elas tornam-se definitivamente reais. Nesse caso, com base na razão comunicativa, o Habermas compreende a essência da democracia. Veja que nós comentamos no começo da aula que hoje o Habermas contemporâneo, está muito mais direcionado para as questões da política, da democracia, do globalismo. Vejam que a razão comunicativa, ela não está distante hoje das ideias do Habermas. Muito pelo contrário, a democracia só é pensada, ou só pode ser pensada a partir do pensamento de Habermas, como consenso. Significa dizer que, ao apontar a democracia como consenso, o Habermas acredita que toda forma de democracia que gere discussão, que gere dissenso, que é o contrário do consenso, que gere antagonismo, não é democracia. Ou seja, toda democracia, para de fato ser considerada democracia, deve operar consenso e não conflito, não dissenso. Nesse sentido, o Habermas torna-se um pensador não só importante dentro da história da filosofia, mas extremamente atual para pensarmos os nossos posicionamentos, sejam eles sociais, políticos, econômicos, filosóficos por excelência. Um abraço para vocês e até a próxima aula.